internet aqui, né? E aí, pessoal, vamos entrando aí de novo na nossa live, compartilhando aí. Tem um aviãozinho aí do lado, chama aí seu coleguinha, chama os seus amigos. Enéia entrou, Enéas, vamos lá. Podem ir entrando, viu, pessoal? Aí compartilhando, a gente reiniciou a nossa live, tava travando um pouquinho, coisas assim da internet que é muito útil, mas, né, de vez em quando tem, né, as suas, seus problemas técnicos, que é normal. Então, vamos lá. Outras pessoas vão chamando aí os amigos nesse aviãozinho que tem do lado aí, certo? Aproveita aí para convidar os seus amigos. E queremos dizer que essa live é a live especial do Dia das Mães, de um jeito diferente, porém especial, né? Porque, mãe, você é o espelho de Deus, né? De carinho e proteção aqui na Terra. Então, muito boa palestra aqui do Dr. Enéas, psicólogo, né? Lá de Aracaju, que aceitou o nosso convite e está falando muita coisa interessante pra gente, mãe. A importância, né, desse papel da mãe. Pode entrar aí, doutor Enéas, pastor Enéas, pode entrar, solicitar aí, que a gente já tem aqui um número bom de pessoas, certo? Tá todo mundo aí acenando. Vocês estão me ouvindo, gente? Quero dizer aqui que nós temos aqui um brinde, aqui temos um bolo, né? O Colégio Ágape tá oferecendo aqui um bolo. Daqui a pouco eu vou dizer como é que vai fazer para ganhar esse bolo. Temos aqui alguns brindes, né? Certo? E você está convidada aí. Temos homenagem às mães. Vamos participar. Enéas, vamos lá, vamos. Isso, muito interessante. Aguardando aí. Vocês podem interagir. Boa noite, e aí, doutor? De volta. Pois é, vamos aproveitar a importância da criação da mãe, né, em um grau de equilíbrio, né, com seus filhos, principalmente adolescentes, minimizar riscos. Gente, é alarmante o grau de adolescentes e crianças com quadro depressivo e de ansiedade. E aí vem algumas recomendações. O isolamento social, né? A mãe, é muito importante, você, pai e mãe, que fique atento ao seu filho para evitar ele buscar isolamento social. O que é que o isolamento social ele faz? Ele faz com que a pessoa comece a ter pensamentos aleatórios, aumentando grau de ansiedade, grau de baixa autoestima e riscos de psicose e suicídio. Então, você que é mãe, que é pai, fique atento para fazer um encaminhamento medicamentoso a priori, clínico, com o médico, porque às vezes as questões são neuroquímicas. Nem tudo é psicológico, eu sou bem franco com as pessoas que eu atendo. Eu digo, nem tudo é psicológico. O homem, ele é um ser muito complexo, de ordem psicológica, biológica, sociológica e fisiológica. Alguns ainda dizem, e eu creio assim também, de ordem de fé, né? Psico, bio, sócio, culto espiritual. Né? Ele também é espiritual. Então, é importantíssimo esse homem ter todos os tripés da vida bem cuidados. O ser humano ele é como uma roda de bicicleta. Eu vou dar um exemplo. Uma roda de bicicleta, você tira um raio dele, vai funcionar a bicicleta ali da roda. Você tira 2 raios, vai funcionar. Você tira 3, tira 4, vai chegar um tempo, quando a roda tiver com uma quantidade de raios ausente, vai quebrar o pneu. Então, o ser humano é assim. Ele precisa de uma rede de apoio, ele precisa cuidar do seu psicológico, do seu emocional, né, da sua crença, da sua fé, né, principalmente da rede familiar. Não existe necessariamente uma mais importante que a outra. Todas são importantes para a constituição e estado de saúde do indivíduo. Mas eu vi você, Ana, anotando algumas perguntas aí. Vamos responder o pessoal que está perguntando aí algumas questões. Isso mesmo, doutor Enéas. Parabéns. Assim, é muito boa a sua fala. Eu tenho certeza que nós estamos aproveitando muito. As mamães do Ágape estão ganhando um presente nesse período. Teve uma pergunta aqui, na hora eu não anotei. De que maneira a pessoa, mas ela vai saber de que maneira a gente pode conversar com os filhos
né, com o filho, a filha no caso, essa questão do isolamento social, da quarentena, tudo isso que a gente está vivendo. Eu acredito que foi isso mais ou menos que ela perguntou, certo? Aí, qual é a orientação que o senhor dá nesse sentido? Pronto. Com relação à questão de isolamento social, é muito importante um diálogo no sentido mais de ouvir. É aproveitar esse tempo para ouvir. Às vezes, os pais, eles cometem por equívocos, porque na realidade é o seguinte, o pai ele tem bastante experiência, o pai ele tem sim, em maior parte, diversos conhecimentos que a criança não tem. Mas o principal aprendizado, vocês na escola sabem disso, é o aprendizado que vem de dentro para fora. É quando o indivíduo ele se encontra em si mesmo. Né? Então, o que o pai tem que fazer é espelhar para a criança como ela se sente, é ouvir. É muito mais importante o pai ouvir do que falar. É muito mais importante. Algumas pessoas chegam assim para mim e dizem assim, eu tenho um amigo com depressão, eu tenho uma pessoa com depressão, o que eu tenho que fazer? Eu digo, você tem que fazer uma coisa que quase ninguém faz, ouvir. Porque uma pessoa que está em um quadro de depressão, que está no quadro de ansiedade, ela pode ter ficado, tem diversas ordens, tem diversos fatores, mas ela pode chegar naquele quadro porque ela não conseguiu falar durante anos circunstâncias da vida dela. Então, aquilo foi reprimindo, foi se tornando energia mental e acarretou em um quadro depressivo. Então, assim, é importantíssimo neste tempo que o pai e a mãe busquem conhecer melhor as preferências da criança, brincar em casa, claro, tudo com moderação, mas também dialogar. A gente está vivendo um tempo que está tendo muito pouco diálogo. E quando eu falo diálogo, eu estou falando diálogo de pai para mãe, né? de pai e mãe para filho. Por quê? Porque a gente não pode misturar os papéis. Infelizmente, a gente vê pais, e principalmente algumas mães, que pelo menos eu particularmente mais vejo, se tornando amigas. E mãe não é amiga. Mãe é mãe. Mãe é aquela que acolhe. Mãe é aquela que ensina. Mãe não é amiga. Se mãe virar amiga, vai perder o respeito. E para o próprio bem da criança e do filho, é necessário que ela entenda que a mãe ela está numa posição, numa função de respeito e de honra. Como eu estava dizendo aqui, a figura da mãe, ela representa simbolicamente, na construção psicológica, o estado de afeto e de amor de uma criança. Então, é impossível. Qual é a primeira relação de amor que uma criança tem? Com a mãe. Qual a primeira relação de cuidado, de afeto, de atenção que uma criança tem? Com a mãe. Então, a mãe, psicologicamente, se torna um simbolismo da própria criança. A mãe, internamente, ela é materializada no psiquismo da criança como uma função materna de amor. Então, se um dia uma criança ou um pai, né, principalmente pai ou mãe, são as duas funções que são altamente importantes. Se uma criança não resolvido, pai, ela corre um sério risco. Provam que a maioria de crianças e de pessoas que têm transtornos hoje são em decorrências de fatores não resolvidos com os pais. Então, é muito importante você que é pai, você que é mãe, se colocar numa posição de maturidade. Né? O filho ele vai ser inconstante, o filho ele vai ter momentos de autocontrariedade, vai ter crises existenciais, e é importante que nesse tempo você escute, mais escute do que fale. Ana, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutora Enéas. Verdade. Tem mais outra pergunta aí, né? Tem. Aqui a mãe colocou a Thalita, né? A mãe da Nathalie e da Claudiana. Diz assim, dê dicas de atividades para fazer com as crianças nessa quarentena. Diga aí, doutora Enéas. Quais são dicas de quê? Eu acredito que seria dicas do que fazer nesse período, né? Atividades, como dividir, questão de tempo, né? Inclusive, as pessoas podem fazer outras perguntas aí, ou se a Thalita mesmo quiser complementar, mas eu acredito que seja isso. Atividades para fazer com as crianças nessa quarentena, no caso a família, não é? Então, é nesse ponto que é parecida a pergunta, mas é uma pergunta muito importante.
Isso. Tem que se procurar ouvir da criança o que ela quer fazer. Às vezes a gente trata a criança como se fosse muito incapaz de raciocinar, de dialogar. A criança é um ser humano. A criança é um ser humano como qualquer outro. Então, o pai e a mãe têm que chegar ali para a criança e dizer: o que é que você quer fazer? Né? O que é que você gostaria de comer hoje? Vamos cozinhar juntos? Né? Vamos fazer algo junto interessante? E muitas pessoas, eu tenho certeza que têm experiências marcantes do pai e da mãe em um momento que cozinharam juntos, em um momento que foram limpar a casa juntos, em um momento que desenharam juntos, em um momento que brincaram, né, dentro de casa de jogos simples, porque o importante não é o que fazer, o importante é fazer. O importante não é o que vai ser feito, o importante é estar junto. Então, assim, mas bem verdade é que se você quer algo, né, que seja mais saudável emocionalmente para a criança, você tem que ouvir e estar disposto ou disposta a fazer, porque criança é sapequeira e ela vai pedir coisinhas que vai ser um desafio para você. Mas é importante você topar para ter uma experiência marcante. Aquilo ali vai ser marcante para a criança. Eu, particularmente, eu tenho 36 anos, eu me lembro que minha mãe uma vez saiu comigo para jogar bola. Pense, mas foi um desastre no termo de jogar bola. Mas emocionalmente aquilo ali, para mim, foi tão maravilhoso, foi tão legal ver minha mãe jogando bola comigo, que só foi uma única vez na vida e isso marcou uma construção bem saudável. Então, assim, eu aconselho a mãe: faça aquilo que você nunca fez com seu filho, desenhou com ele, sabe? Pergunta a ele o que ele quer fazer, não chegue impondo. É muito ruim. Dê voz ao seu filho, dê voz à criança. Faça ele perguntar: o que é que você gostaria de fazer? Vamos fazer alguma coisa junto, dê a dica, né? Faz diversos, tem até uma dinâmica muito interessante, onde você pega palitinhos ou pequenos papeizinhos, coloca várias coisas para fazer, assistir um filme, brincar de sei lá o quê, aí balança lá o copinho, puxa, aí vamos ver a atividade do dia. O que sair vai ser o que você vai fazer. Se for arrumar a casa, vai arrumar a casa. Se for brincar, vai brincar. Eu acho que é saudável essas inovações no contexto familiar. Verdade. Verdade, isso mesmo, ouvir, né? Então vamos guardar isso, ouvir a criança. Isso, e uma atividade marcante vai ficar para toda a vida. Doutora Enéas, a gente sabe que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, quem crê na palavra, quem tem Jesus como referência, quem sabe, né? Quem lê a Bíblia, independente de uma religião ou outra, sabe que tudo isso também tem o seu lado positivo, né? Eu acredito que as famílias, né, as famílias, a nossa realidade, o mundo atual, né? As famílias estavam distantes umas das outras, né? Cada um do convívio familiar, muito corrido, né? A gente não tinha tempo para nada. Essa nossa geração, e o senhor, como psicólogo, sabe bem disso e tem propriedade para falar que esses problemas emocionais também, a distância, né, da família, apesar de só eles de se amar, mas só se ver, né, em pouco tempo, não almoça junto nem nada. Então, a gente crê também que Deus usou esse momento, essa situação, toda essa pandemia, esse mal, para trazer a gente de volta para nossa casa, né? Então, assim, eu queria também o senhor falar um pouco sobre isso, né, na sua experiência também cristã, né, aliada, integrada à sua área emocional, que eu sei que Deus, né, uniu esse propósito para trazer também para nós assim essa reflexão, essa orientação, esse conselho, né? E como viviam as famílias. E hoje a gente pensa por esse lado. E aproveitando, né, para fazer duas em uma, a gente teve que se adaptar, no caso as escolas, como o senhor sabe, né? Agora as novas tecnologias. Então a escola não pôde parar, né? Então a escola precisou continuar. O MEC, o Conselho Estadual de Educação, né, já deu abertura, já tem a solução para o quê? Para as aulas não presenciais, que podem contar até 25% no nosso caso, da carga horária. Então, assim, foi muito estressante também, eu creio que para a família. Tanto o fato de ter que estar ensinando mais,
né? Como também as tecnologias às vezes não estão a favor, a gente tem essas dificuldades. Então são essas duas questões. Quando se eu falar uma, pode depois emendar na outra, tá certo? Tá E os certo. pais podem interagir com outras perguntas aí também. Fique à vontade. É assim, eu particularmente, eu comento nas palestras que eu tenho dado, né, que eu sou um homem de fé e eu me tornei com mais fé quando eu estudei a ciência. Na realidade, eu acho impossível, concretamente falando, pela análise científica, você estudar qualquer tipo de conhecimento e você não se tornar uma pessoa mais convicta que há um ser superior, que a gente define como Deus, que criou todas essas coisas. E o que eu acho interessante é que, e quando você estava falando de inovar, que veio as novas tecnologias diante dessa situação de pandemia, a psicologia diz o seguinte, que quanto mais o homem pensa, mais ele se torna inteligente. Quanto mais o homem pensa em diversas alternativas de inovação, mais ele vive bem emocionalmente, mais ele é inteligente. E quem é inflexível nos seus pensamentos se torna uma pessoa rígida e de más relações. Porque aquela pessoa ela só vai ter um tipo de comportamento. Então, ela só quer ser daquele jeito, só quer ser daquela maneira. E isso, para ela, nem para os outros é saudável. E aí eu faço o apóstolo Paulo, que diz nas Escrituras, e o apóstolo Paulo também é considerado como filósofo, ele diz assim, eu me tornei tudo para todos para poder ganhar, né, essas pessoas. Então, você estuda os diversos homens da Bíblia, as leis de Newton, né, as diversas invenções que existem, os homens pensaram mais de 1000 vezes para encontrar uma solução. Então, essa capacidade de pensamento, essa capacidade de criação, essa capacidade de inovação, é uma capacidade peculiar e única do ser humano. É uma capacidade única e peculiar da imagem e semelhança de Deus. Porque se acontecesse uma quarentena, uma contaminação por qualquer tipo de ser vivo, eles certamente, como já aconteceu, entrariam em extinção. E o ser humano não. O ser humano, a gente se adapta. A gente não se roubar a comida do leão, se tirar ele da selva e colocar ele no lugar, ele vai morrer. Porque ele não vai conseguir fazer outra coisa. O leão nasceu para caçar e vai caçar e precisa caçar para comer. E a gente não, o ser humano, ele tem uma capacidade de inovação, ele tem uma capacidade de se reinventar. E aí vem um ponto importantíssimo, e eu quero trazer para você que está acompanhando em casa, a importância de você ter um pensamento positivo nesse tempo, né? Que está também aliado com a Bíblia. A Bíblia manda você ter um pensamento positivo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz bem assim, tudo que for puro, verdadeiro, justo e amável, tudo que for de boa fama, tudo que trouxer virtude, nisso você deve pensar. Porque o pensamento negativo, ele faz intensificar a dor. A gente está aproximadamente 2 meses de quarentena, mas para pessoas, elas já viveram 1 ano. 1 ano na mente daquela pessoa, elas já viveram 1 ano de agonia e dor. Por quê? Porque, infelizmente, está sendo contaminada por notícias ruins e recebe aquilo dali e fala aquilo ali e o que você fala é confirmação para sua mente. Enquanto você está pensando, você vai pensando, vai elaborando, mas falou, a sua mente está reproduzindo algo que ela já pensou e está confirmando. Aquilo ali vai retroalimentando, né, o pensamento. Então, assim, eu fico analisando que a gente precisa, nesse momento, equilibrar. Bem verdade que a gente tem que ser vigilante, bem verdade que tem que tomar as precauções necessárias, isso aí é inegável. Até a Thalita está falando aqui pensamentos, né, de esperança para fazer, sim, tem que ter pensamentos de fato de esperança. E o que é esperança? A esperança é a capacidade de enxergar positivamente qualquer circunstância adversa em uma ótica otimista. Qualquer circunstância, e a esperança ela se prolonga, a esperança ela se perpetua. Não existe uma esperança até só amanhã, a esperança ela é eterna. Né? Então, eu tenho essa palavra para dar para vocês nesse alinhamento entre a psicologia
entre as nossas crenças. E eu até faço um comentário muito interessante com relação à questão dos relacionamentos, né? Esse momento aí é necessário a gente estreitar o nosso relacionamento. Olha aí, tem o Rezende falando que é necessário a gente estreitar o relacionamento com Deus e a família. É exatamente nisso, Rezende, que eu quero comentar. Olha como é interessante. A psicologia diz assim, Ana. A psicologia ela tem uma técnica que se chama dessensibilização sistemática. O que é isso? A pessoa ela tem um trauma, olha, preste atenção nisso aí. A pessoa ela tem um trauma, por exemplo, de uma borboleta. E aí o psicólogo pega uma borboleta de desenho e mostra para ela. Ela ali fica emocionada, fica, ai, não quero ver, que nojo. Mas ele está fazendo um processo para curar ela daquele trauma. A borboleta é a imagem, é a imagenzinha da borboleta que ele está mostrando. Em várias sessões ele mostra outra imagem. Na outra ele mostra uma imagem colorida. Na outra ele vai mostrar uma imagem mais real, uma fotografia. Chega um tempo numa sessão que ele vai mostrar uma borboleta de brinquedo. Aí a pessoa pega na borboleta, é só um desenho, é só uma imagem. Finalmente, quando aquela pessoa já não tem mais medo, pega na borboleta de brinquedo, o que é que o psicólogo faz? Pega a borboleta, o quê? Você respondeu aí, bem verdade. Ele traz a borboleta de verdade e coloca na frente da pessoa que tinha trauma. A pessoa olha para a borboleta e está curada. E aí eu aprendo algo. Olha que coisa interessante. O psicólogo traz uma imagem de uma borboleta para poder fazer aquela pessoa chegar na realidade da borboleta. E aí eu faço o comentário. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Né? Aí a própria Bíblia diz assim, lá em João, é necessário que quem ame a Deus ame seu irmão. Porque quem não ama a imagem de Deus que vê, como vai amar ao próprio Deus que não vê? Então, assim, até a psicologia, ela fundamenta que para você se aproximar do que é real, é necessário chegar primeiro na imagem. Né? Então, eu deixo também aí, foi uma palavra boa, é necessário ter intimidade, né? Intimidade com a família, intimidade na sua fé. Olha, passou aí na televisão, aí, até na própria Globo, pesquisas comprovando que pessoas que recebiam oração eram curadas mais rápidas. Então, assim, o psiquismo da gente, a nossa fé, ela transcende. A ciência, ela vai até aqui, mas a fé, ela não tem limite. A fé e a esperança, ela não tem limite. Tem até um comentário aí de Glaumor, de Canindé, falando sobre as forças, né? Bem verdade, é momento de ter força, é momento de a gente se reinventar, né? E não se limitar. Tem que ter fé, tem que ter otimismo e equilibrar. Também o ser saudável é aquele que equilibra, balança justa. Diz a psicologia que para cada evento negativo, olha, aprenda isso, para cada evento negativo é necessário 5 eventos positivos. Então, para uma crítica, é necessário 5 elogios. Antes, para um evento negativo, é necessário 5 elogios. A psicologia diz assim, ação compensatória do sujeito, né? E eu digo algo bem legal também. Eu vou dar um exemplo. Imagina um camarada que investe um dinheiro dele, vou dar um exemplo, 10 mil reais lá nas bolsas de valor. No outro dia dá um colapso financeiro, ele perde 3, fica com 7. Ele perde mais. Chega um momento que ele fica com 1.000 reais. Aí eu pergunto para você que está assistindo essa live aí. O mercado volta a crescer, ele tinha 1.000, ele investiu 10, agora ele tem 1.000. Daqui a pouco ele sobe para 5. Daqui a pouco ele vai para 9, mas ele botou 10. Aí ele recebeu os 10 de volta. Aí a pergunta que eu faço para você é, você acha que ele vai se satisfazer com aqueles 10 que ele investiu, perdeu e ganhou de novo? Não. A psicologia diz o seguinte, que a ação reparatória de qualquer dano requer pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. E aí, meu amigo, quando você olha para a Bíblia e Deus diz assim, onde teve perda, haverá dupla honra. Então, assim, eu quero dizer para você que Deus, ele atua no psiquismo da gente. Ele atua, sim, no nosso coração, ele atua na nossa mente e, na realidade, é onde ele quer viver. Verdade.
Muito boa assim, essa orientação, doutora Enéas, porque a fé, né? A fé, ela é fundamental para a gente continuar vivendo, né? Porque se você não tem motivação, você não tem fé, como você vai determinar os seus projetos, aquilo que você precisa realizar, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós percebemos que precisamos de Deus e precisamos da nossa família. São os dois laços que, primeiro, né, como o senhor falou, né, a questão da mãe, os pais que representam esse primeiro laço, e Deus, o amanhã incerto. Mas se a gente confia em Deus, sabe que Ele tem o controle, então podemos descansar, né? Então, é muito importante essa associação, porque muitas vezes isso estava distante. As pessoas achavam que ciência não aproximava de Deus. Hoje a gente está vendo o contrário. E o que a gente tem visto é o quê? As equipes de saúde que estão na linha de frente, no caso, no tratamento dos doentes, né? A gente vê o quê? Muitos médicos se rendendo aos pés de Jesus, falando de fé. Porque, às vezes, antigamente não tinha isso, né? Isso, né? Às vezes Ana, uma questão diferente. Ana, você tocou um ponto muito bom. Existe diálogo entre a ciência e a fé. É um termo muito arcaico de pessoas que acham que não, porque não se mistura uma coisa com a outra. Sim, não, existe diálogo. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Jesus disse assim: não andeis ansiosos pelo amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, basta para cada dia o seu mal. O que é que Jesus está falando aí? De ansiedade e de desejos. Os desejos do homem são responsáveis por gerar grau de ansiedade. Por quê? Porque você não vai criar, você nunca vai ver alguém com ansiedade de fazer uma coisa boa. Ai, meu Deus, eu quero comprar uma cesta básica para dar para alguém. Eu preciso comprar. Não, porque a bondade não causa ansiedade. Sentimentos bons, sentimentos de esperança não causam ansiedade. O que causa ansiedade no indivíduo é a necessidade contínua de realizar os seus desejos e que a própria Bíblia chama de deleites. Né? Deleites. E o que é deleite? O homem, ele é ser de desejo. Ele cresce, ele está na barriga da mãe. A primeira coisa que ele faz quando nasce é chorar, dá-lhe um peito nele. Ele começa a mamar, ele começa ali a se alimentar. E não é que o desejo é ruim. O que é ruim? Duas coisas. Alimentar-se de desejo e não se realizar com ele. E aí eu trago um ponto importantíssimo. Tem pessoas que querem viver alimentando desejos, não na realização dele. Por exemplo, eu vou comer um açaí, eu gosto de açaí. Quando eu como açaí, eu estou realizado com a pessoa que eu amo, com os meus amigos, com minha família, desfrutando daquele momento. É uma realização. O ser humano ele tem que ter mais prazer na realização do que ele tem, do que no consumir o desejo. Eu tenho que ser realizado com a casa que eu tenho e agradecido. Eu tenho que ser realizado com minha esposa e agradecido. Agora, quando eu quero viver em torno dos desejos, acontece duas coisas. Ou vira deleite e eu não me alimento, eu nunca vou me saciar. Eu compro um carro hoje, amanhã eu quero outro. Então, eu não me realizo com aquele carro. Desejo, ele não se fixa em nada. A gente precisa aprender isso. Por isso que Jesus disse assim, você não deve ficar preocupado pelos seus desejos, pela vontade de comer, beber. Tudo isso é desejo. O desejo, eu vou dizer uma coisa para você, Ana, para você que está ouvindo. O desejo não produz construção psicológica nenhuma para o homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você nunca vai ver uma pessoa dizendo assim, eu vou comprar um carro para ser mais inteligente. Eu vou comer uma melancia para me tornar uma pessoa melhor. Não existe isso. A realização do desejo não traz crescimento intelectual nenhum para o homem. Mas que ele é bom Por que ele é bom? Porque o homem está vivo. O homem está vivo lá do Éden. O que foi que Deus disse? De toda árvore você deve comer. O que é isso? Desejo. De toda. Agora, daquela dali, você não deve comer. E aí vem algo interessante que Deus faz também, Ana. O desejo nasce daquilo que não se pode fazer. Daquilo que você não tem.
Então, Deus ele precisou proibir o homem de não ter algo para que ele tivesse o desejo das outras coisas. Porque se o homem pudesse fazer tudo, me diga uma coisa, qual é o sentido de viver se você pode fazer tudo? Qual é o sentido de viver se você pode viajar para todo lugar, se você pode comprar todas as casas, se você pode ter tudo que você quer? Qual é o sentido da vida? E aí vem muitas pessoas e aí vem para os pais, faz tudo que o filho quer, faz tudo que a criança quer, e aí aquela criança cresce achando que os desejos dela têm que ser realizados, e cresce assim. E se é uma família, às vezes, até bem financeiramente, isso vai dar ruim, porque a criança, ela vai chegar um momento que diz, tudo que eu desejo eu tenho. Então, Deus, ele proibiu o desejo no homem para o próprio bem-estar psicoemocional. Eu fico impressionado, Ana, eu fico impressionado como a construção, sabe, a interferência de Deus. Deus, ele atua no psiquismo do homem desde o Éden. Então, assim, eu deixo essa dica para você. É necessário que você seja grato. A gratidão, ela cura qualquer dor. A gratidão, e também está lá no livro de Tiago, né? Tiago diz o seguinte, por que vocês não se saciam? Por que vocês só vivem pedindo? Por que vocês querem tantas coisas? Porque vocês querem gastar em seus deleites. Vocês não se saciam com nada. Vocês pedem tudo, mas não vão receber nada, porque vocês são insaciáveis. Mas para o homem que é realizado e grato, o salmista diz assim, confia no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, assim, quando a pessoa é grata, a gratidão, ela é uma cura para todas as coisas. Agora, viver meramente de desejo, sabe, de fantasia, de expectativa, insaciável com tudo que tem. Seja grato pelo que você tem. O próprio Jesus disse, quem dá valor ao pouco, dá valor a muito. Né? Então, você nunca vai receber coisas grandiosas se você não der valor às coisas pequenas que você tem. Então, é importantíssimo ter uma visão equilibrada e entender que o ser humano ele tem, sim, um diálogo de ordem psicoemocional e espiritual também. Olha, doutora Enéas, temos aí participação muito boa Pode falar. dos pais, né, as mães. Estão gostando muito, Sim. estão interagindo. Palavras sábias, Ana Cláudia. Que live. Suelen, gratidão. Tá sendo muito proveitoso para a gente. E assim, doutora Enéas, a gente vê o seguinte, tudo isso que o senhor está falando é verdade. Por quê? Porque hoje, na quarentena, quem tem aquele carrão, o carro, não pode sair, né? Para que usar o verdade. você tem que sair de máscara quando você precisa sair. Então, coisas... Hoje eu pensei, eu vou botar um batom por aí na rua. Eu lembrei, não vou usar máscara, não precisa, né? Então, são coisas boas, que é importante, né? A mulher, o batom, a maquiagem, o cabelo, né? Um carro, uma viagem, uma festa de aniversário. Qual o sentido de uma festa nesse momento? Né? Então, assim, são coisas que, como o senhor disse, que a gente tem que, na realização, né? Qual a motivação da realização desse desejo? Então, hoje a gente está vivendo isso, né? Então, esse momento, Deus, assim, trouxe todo lado, né? Positivo, né? Desse momento, a essa aproximação. Nós vamos ganhar, nós estamos ganhando, com certeza, quando sairmos dessa quarentena, ninguém vai sair mais do mesmo jeito. Inclusive, eu gostaria que o senhor pudesse também... Eu sei que o amanhã pertence a Deus, nós estamos vivendo esse momento agora, e as pessoas muito apreensivas, não é? Muito ansiosas. E eu tenho dito, assim, a alguns pais que têm nos procurado, inclusive, assim, como eu falei, a questão... mas agora a aula digital, a ansiedade... Às vezes, está tendo dificuldade de contornar essa situação, de ensinar o filho, de estar em casa. Outras mães não puderam parar de trabalhar, não é? E aí tem gente que já está preocupada assim, quando voltar às aulas? Já tem aqueles medos, né? Porque essa questão do convívio, do abraço, né? Hoje a gente tem aquela preocupação com a limpeza, com passa álcool, né? Álcool em gel e máscara. Então, assim, eu sei que o amanhã pertence a Deus, mas eu tenho dito, se a gente não passar por essa fase agora, não enfrentar esses desafios e superá-la, quando passar a quarentena vão aparecer outros. E como é que a gente vai chegar lá? Não é isso? Então, se o senhor puder falar também sobre isso. Então, você comentando sobre essas questões me remeteu
há um trecho Jesus, eu digo que Jesus era um terapeuta, né? Por que eu falo isso? Porque Jesus, ele chegou em um momento de casa, na casa de Marta. E aí Marta chegou e diz, mas Senhor, eu estou aqui me acabando, lavando prato, lavando roupa, limpando tudo. E Maria está aí, sem fazer nada, sabe? Sei lá o que. Aí Jesus disse assim, Marta, você está ansiosa por muitas coisas, mas uma só te basta. E Maria escolheu a melhor parte. Então, gente, isso está acontecendo nas nossas vidas ainda em casa. A gente está em um tempo em casa, alguém fez um comentário aí que foi interessante. A gente está dando muita importância a futilidades, né? A gente tem que aproveitar esse momento para enriquecer em conhecimento, é para enriquecer em ciência, é para enriquecer em aproximação com os nossos familiares, é saber as mínimas coisas, né? O que é que ele gosta, né? Qual a cor predileta do seu esposo, o que é que seu filho mais gosta de fazer, sabe? E a gente está tão ansioso. Aí vem Jesus dizendo, você já conheceu gente assim que está tão ansiosa que vai arrumar a casa? Mas aí eu digo para você, o que é mais fácil de arrumar? O que está fora do que está dentro? Olha aí. E aí é que eu digo para você, Jesus ele entrava lá e dizia, você está ansiosa, vem para cá para terapia, vem conversar, vem tratar o que está dentro do teu coração, porque Maria, ela veio ao parto. Então, assim, aproveita esse momento para lavar, cozinhar, tanto é casa limpa, é maravilhosa, é bom, tá uma sensação de bem. Isso é a prioridade da tua vida. A prioridade da tua vida deve ser a paz, a prioridade da tua vida deve ser a intimidade, a prioridade da tua vida deve ser o conhecimento. Então, quantas Martas não existem hoje, no dia a dia, ansiosas em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu filho me ajuda, que o filho tem que ajudar? Tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muito mais importante é a construção emocional que ele vai ter. E aí eu faço uma pergunta, e uma pergunta muito séria. Quais são as lembranças que você recebeu do seu pai? E quais são as lembranças que você vai deixar para os seus filhos? Né? O que é que os seus filhos vão lembrar de você se nesse tempo que está por vir você partir? Então, é aproveitar esse momento. A gente está aproveitando muita futilidade, sabe? Muita rede social, muitos joguinhos, e a gente não para ali 1 hora do dia, tira 1 hora do dia, 2 horas do dia, para ter um momento de comunhão, porque não vai existir, nem existe nada igual à interação. Então, Jesus disse lá ali a Marta, disse assim, Marta, larga tudo. Esse não é o momento de você estar lavando prato, esse não é o momento de você estar arrumando a casa, porque esse é o momento de você crescer na esperança. Esse é o momento de você crescer na sua fé. Então, neste momento, é o tempo de você crescer na sua fé. Largar as coisas inúteis. As pessoas estão se identificando com tanta coisa fútil. Mas por quê? Porque o que está na mente são coisas fúteis. Mas se você colocar um tesouro no teu coração, Salomão ele foi o homem mais sábio, né, que existiu, né, de acordo com a Bíblia, eu creio nisso. Ele disse assim, de tudo que você tem que guardar, arrumar, é o teu coração. Porque dele procede a vida. Então, assim, tem que arrumar fora? Tem. Mas esse tempo de quarentena é tempo de você também procurar arrumar o que está dentro de você, sabe? E é uma escolha, sabe, Ana? Não é parar de ficar com o sentimento de vitimismo, o fulano fez isso. Não, é uma escolha. Amar e perdoar é uma escolha. Você ama quem você quer e você perdoa quem você quer. É difícil, é. Não é um processo, eu não consigo. Consegue, porque o ser humano ele não é limitado. O que limita o ser humano só é algo, é a morte. E olhe que a gente ainda crê na esperança. O que é a esperança? Eu vou dizer para você rapidamente o que é a esperança. Como é que uma pessoa passa por um processo de luto, Ana? Ela tem todos nós temos uma esperança de inconscientemente encontrar alguém em um tempo futuro. A gente se encontra com um amigo, com uma pessoa. Inconscientemente a gente crê que a gente vai rever. E a gente tem memórias com essa pessoa, de vida, de experiência, de convivência. Quando aquela pessoa falece, quando aquela pessoa parte, a mente tenta fazer uma desconexão da esperança de se rever com as memórias passadas. E isso causa um processo de dor muito grande, porque as memórias estão intimamente ligadas com a vontade de rever aquela pessoa.
mas ela sabe que porque a pessoa partiu, ela não vai conseguir mais encontrar aquela pessoa na terra. E aí vem a capacidade da esperança. A esperança, ela consola, dizer assim, olha, a pessoa partiu, mas cria na esperança que um dia você vai rever ela lá na glória, ela lá no céu, para todos aqueles que creem e que receberam, né, Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, de acordo com a crença da nossa fé, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E eu estou vendo aí palavras do pessoal, estão gostando muito da live aí, Ana, comentando o pessoal sobre gratidão. Eu vi que o pessoal fez aí uma pergunta, se quiser para a gente responder, se tiver alguma pergunta aí, viu, Ana? Fique à vontade. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Eu não vi aqui, né? Mas assim, o pessoal está gostando. A Zélia disse, melhor presente do Dia das Mães. Quase que eu choro quando ela disse isso, doutora Enéas. Tá vendo? O senhor está sendo presente. O senhor está fazendo uma terapia aqui. Uma terapia em grupo para todas as mamães e a família Ágape. Eu creio que Deus providenciou, né? Esse momento. Ágape, né? É o amor maior, é o amor de Deus. O Ágape existe porque Deus planejou e Deus nos deu essa missão, né? E nós temos muitos desafios, tem dias que são difíceis, como a gente tem dito, né? Mas nós temos, assim, visto a mão de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. Nós sempre colocamos em oração cada pai, cada mãe, né? Independente dos que creem ou que não creem, né? Mas eu sei que ele é um referencial. Nosso slogan é Educação com Amor, é o nosso maior compromisso. E quando nós pensamos em fazer essa live do Dia das Mães, porque todo ano nós comemoramos o Dia das Mães, e tem aquelas apresentações, e tem a festa, né? Mas esse ano Deus permitiu. E nós damos graças a Deus por isso, realmente, porque Ele nos permitiu entender melhor o papel da mãe. Por que Ele nos deu essa missão, né? E o que temos que fazer. E quando diz voltou para casa, nós voltamos para o lugar mais seguro que tem na Terra, que é a casa, né? Voltou para a família, são as pessoas mais importantes, né? Que vão estar conosco todos os momentos. Então, assim, o Senhor tem sido muito feliz nas suas palavras, porque nós temos todos os dias, quando nós conversamos com os pais, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, essa ansiedade, essa preocupação. Uma mãe colocou ali, como vai ser o retorno das aulas? Mas o Senhor colocou muito bem, um dia de cada vez. Nós não sabemos até quando vai o decreto, essas medidas de isolamento. Hoje a gente está fazendo um planejamento de vida, né? Um planejamento profissional, familiar, de acordo com o dia de hoje, como foi bem claro, né, Jesus? O basta um dia de cada vez, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, não andeis ansiosos. É isso que Deus, né, já nos preparava, porque sabia que a ansiedade é natural do homem. Ele querer viver aquilo que não aconteceu. E a gente está vendo que as pessoas tão doentes não é do coronavírus, é da ansiedade, é do medo, né? A incerteza que causa esse medo. E se a gente viver o hoje, vai ser muito melhor o amanhã. Mas pode... Sim. E assim, Ana, 50%, a psicologia diz assim, que 50% das decisões do homem são baseadas no seu passado. E aí eu quero fazer um contraponto. O primeiro contraponto é o seguinte: todos vocês, todos nós, precisamos ter um passado resolvido. Mas o passado não deve ser foco da nossa vida. A gente tem que ter um passado resolvido, por quê? Porque a gente precisa ter memórias saudáveis, memórias resolvidas, porque a mente do homem é como um pavio. Se toca um fogo aqui, tem a capacidade de trazer todos os eventos de tristeza. E se nesse meio tempo não tiver um sentimento resolvido, dispara outros sentimentos. E aí pode causar uma complexidade. E aí eu digo que esse é o olhar humano, é um olhar que tem que ter de cautela, tem que ter sentimentos resolvidos, mas eu quero trazer também um contraponto da fé e da esperança. O próprio Deus diz na sua palavra, em Isaías 43:18, diz assim: não lembreis as coisas passadas, porque eu faço uma coisa nova, diz o Senhor. Então, assim, 50% das nossas decisões é no passado, do homem, mas o homem também ele é fé. E aí eu digo, 100%
da sua fé e das suas decisões tem que ser na visão futura. Você tem que estar lá no futuro, olhando para cá, para o presente. Essa é a visão. Você já tem que se ver. E aí o próprio Salomão diz, né? Assim como ele se vê, assim ele é. E assim é a autoimagem do homem. Porque tem muitas pessoas com baixa autoestima. Você conhece pessoas com anorexia, com outros tipos de baixa autoestima. Por quê? Porque elas se veem de uma maneira que elas não são. Né? Então, assim, um dos principais elementos de equilíbrio emocional é você estar bem com sua autoimagem. E quando você está bem com sua autoimagem, não é você se achar o perfeitão, é você entender que você tem pontos a melhorar, que você tem falhas e que você precisa corrigir elas. Aí eu digo a algumas pessoas, eu sou até muito transparente aqui, Ana, no consultório. Alguém chega aqui e diz assim, eu vim para cá porque eu quero fazer psicoterapia, porque eu quero mudar. Eu digo, eu acredito nisso, eu acredito, conscientemente você quer mudar. Mas inconscientemente ninguém quer, porque a pessoa quer ser ela. Porque mudar requer você perceber suas falhas. E ninguém gosta de enxergar os seus erros. Ninguém gosta de enxergar suas próprias dores. Mas o próprio Salomão diz bem assim, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando você encontra, sabe, no seu emocional e reconhece que você falha porque você é humano, e aí vem uma deixa para os pais, é importantíssimo que seus filhos vejam que vocês são humanos, que vocês choram, que vocês têm preocupações. Às vezes os pais, ele não vou chorar, não vou espelhar. Não. Aí seu filho, ele não vai crescer saudável. Você tem que mostrar que você é humano, que você é pai. É importantíssimo o pai chegar para o filho, ainda adolescente, ainda criança, quebrar esse orgulho e dizer, meu filho, olha só, eu sou falho, eu errei, quis fazer o melhor, sabe? Mas me perdoe, porque dessa maneira eu errei, dessa vez eu passei do ponto. Quando você sente firmeza, de fato, na sua decisão, no ensino com o seu filho, você tem que ser firme, não tem que afrouxar. Você tem que ser firme. Pai é para ser pai, mãe é para ser mãe. Mas quando você perceber que não foi bom, tem que ter humildade. E sabe o que é bom? Eu costumo dizer para algumas pessoas que andam comigo assim, se uma coisa é só boa para mim, é ruim para os dois. Se uma coisa só é bom para mim, é ruim para os dois. Se uma coisa é só bom para você, tem amigos que às vezes querem andar com a gente, quer fazer uma coisa que é só bom para ele. Eu digo, meu amigo, se isso só é bom para você e é ruim para mim, tem que ser ruim para você também. O que é bom? O bom é quando as decisões, quando o que é feito é bom para os dois. Se um ganha e o outro ganha, aí beleza. Mas se um só ganha, aí você tem que conversar, dialogar com sua família, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Chega lá, reconhece e diz, olha, dessa vez eu errei, seu pai, sua mãe não é perfeito. Você não vai perder a moral, pelo contrário, você vai ganhar um grande reconhecimento e admiração por parte dos seus filhos. Verdade. Verdade. Super-heróis que não falham não existe no nosso mundo real, né? E assim, mostrar esse lado humano é bem interessante mesmo. E essa quarentena nos permite viver isso em família, né? Quem nós somos realmente e reconhecer. Pai e mãe falha, erra também, né? A Bíblia diz, pai, não provoquei. Filhos, honrai pai e mãe, né? O quarto mandamento com promessa para você, nosso aluno, né? Que está aí participando. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico. E ele diz para que se prolongue os dias na terra. Viver muitos dias tem a ver com obediência. Mas ele diz também, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Então a gente também precisa ter esse equilíbrio, a sabedoria, ser pai. Concordo com o senhor quando diz que mãe, não é amiguinha, porque ela tem uma autoridade sobre os filhos. Muitas vezes a gente conversa com os pais justamente orientando e colocando isso. Não, você é autoridade na sua casa. Ah, mas meu filho não quer comer isso, meu filho não quer fazer. Mas você é autoridade. A gente tem que encontrar um mecanismo que ele precisa fazer, o que ele tem que estabelecem essas relações, né? E assim, doutora Inês, também o senhor falar, que você já falou um pouco também, mas só para enfatizar que nessa fase da infância, né, eu fiz uma especialização em psicopedagogia, me ajuda um pouco a ter essa visão, apesar de não atuar diretamente, mas me ajuda muito
nessa visão, onde ela diz que esses traumas, essas vivências, todas essas relações na primeira infância, mal resolvidas, não é isso? Às vezes ele não demonstra esses sinais nessa fase, mas aí quando vem um adulto mal resolvido, um adulto que tem conflitos internos e todas essas questões que não, claro, como o senhor disse, não vai viver do passado. Mas é importante viver esse momento hoje, esse momento ser bem claro, porque no futuro, né, temos que resolver a quarentena agora, enquanto estamos vivendo. Não podemos adiar ela, porque quando ela passar, nós vamos enfrentar outros desafios. Não é isso? O que é que o senhor pode dizer em relação a Eu tenho a dizer, confirmar o que você falou e lembrar que existiu uma quarentena de mais de 120 dias na história da Bíblia, e todo mundo conhece essa história, que foi a história de Noé. isso? Quando Noé entrou ali naquele barco, só estava ele, a família e os animais, e ele passou ali por mais de 120 dias, foram 40 dias chovendo, e depois mais de 120 dias dentro daquele barco lá. E a primeira ação de Deus, quando Noé sai de lá do barco, foi fazer uma aliança. E aí ele chegou e disse assim: eu nunca mais vou destruir a humanidade com água. E aí Deus ele faz aquela aliança. Então, eu convido também as pessoas a aproveitar esse momento de quarentena, né, de fazer uma aliança de amor com os filhos, com o marido, né? E uma aliança de amor, ela é elaborada por meio da tolerância, por meio da paciência, por meio do perdão, né? Eu tenho uma figura aqui, repare que coisa interessante, Ana. Quando eu fui me formar, eu pesquisei muitos assuntos para fazer a minha tese, né, de TCC. E eu digo, eu vou falar sobre o amor. Eu li tanto livro, eu li tanto artigo, e a conclusão que os cientistas chegaram no que se definir amor é que é impossível se definir. É impossível cientificamente se definir o amor. Agora, a psicologia diz uma coisa, que a mãe, ela representa a figura de amor. Isso está referendado na Bíblia. O próprio Deus diz lá em Isaías 49, diz assim: se uma mãe que ama tanto seu filho esquecer na barriga, eu, Senhor, nunca irei esquecer. Então, quando Deus fala de amor, ele remete à mãe. Deus já sabe que a mãe ela tem uma figura importantíssima de amor e construção. E é por meio do amor que o indivíduo ele cresce com um estado emocional saudável. Né? E aí o apóstolo Paulo vem falando lá em Coríntios 13 que aquilo não é um versículo não, aquilo ali é quase um arrebatamento. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor ele é paciente, ele não é invejoso, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? As coisas passarão. E ele fala, o que é que adianta ter conhecimento, o que é que adianta ter ciência, o que é que adianta conhecer todas as línguas do homem. Imagine, a gente está sofrendo a ciência para encontrar a cura do coronavírus. Aí Paulo diz bem assim, o que é que adianta você encontrar a cura do coronavírus se você não tiver amor? O que é que adianta? Vou encontrar para ganhar 1 milhão de dinheiro. Nada disso se aproveitaria, diz o trecho. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor. Então, tem muitos pais que acham que amor é dar dinheiro, que acham que amor é dar presente. Eu te dou tudo, eu te dou comida. Gente, o que eu atendo aqui de adolescentes, de jovens, que diz, meu pai me deu tudo, meu pai me dava um cartão para eu sacar dinheiro, para eu fazer o que eu quiser. Agora ele não tinha tempo para mim. Agora ele não conversava comigo. Meu pai nunca procurou saber como é que eu estava. Então, assim, nesse momento de quarentena, eu tenho certeza que Noé, ali no barco, ele estava crendo em Deus, estava refazendo uma aliança com a família, estava ensinando a família a manter a fé, a esperança. Imagina ali 120 dias. Eu acho que às vezes as filhas de Noé chegavam assim, pai, vai acabar mesmo isso? Será que a gente vai voltar para a terra? Vai, tenha paciência, vai voltar sim. Vai voltar sim. E Noé, eu tenho certeza que trazia esperança ali. Então, traga para os seus filhos também palavras boas. O próprio Salomão diz lá em Provérbios 18, 21, que palavras da vida ou morte. Né? Provérbios 18, 21, Salomão diz assim, palavras da vida e da morte. Então, algo que você pode falar, pode matar alguém, pode fazer alguém viver.
Então, é importantíssimo que você esteja atento ao que você fala na sua família. O que você constrói, o que você diz, traz esperança, traz amor. E olha... A pessoa, né, pastor? Abençoar o filho, abençoar. Sim, sim. E assim, Ana, para você ter... É importantíssimo esse alinhamento das mães com a escola. A psicologia diz assim, a principal figura de autoridade de uma criança é a mãe e o pai. A segunda principal figura é o professor. Então, não adianta a escola fazer a parte e a casa não fazer a parte, ou o inverso. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, tem crianças que, infelizmente, estão passando por diversos transtornos e é lamentável. É muito triste que a gente percebe, como você falou aí, quando Deus disse, você deve honrar o seu pai e sua mãe para que viva bem, cara. Olha, antes de eu fazer psicologia, Ana, sabe o que eu achava? Que havia uma seleção assim de Deus, entendeu? Eu era leigo nisso. Quem não obedece a pai vai para cá. Quem obedece vem para cá que vocês vão ver muito. Não é assim. Existe uma estrutura no psiquismo do homem, eu vou repetir, que é impossível você amar aquilo, a sua raiz. Pronto. Se você envenenar a sua raiz, você morre. Então, o seu pai e sua mãe é a raiz da sua vida nessa terra. Então, o ser humano, ainda que o pai... Olha, tem coisas que quando a gente estuda psicologia, a gente vê que a mente da gente é fenomenal. Tem pessoas... Eu vou dizer um caso para você, Ana, só para você ver o quanto isso é grave. Tem pessoas que têm complexos e transtornos que, na mente dela, ela conseguiu matar o pai, mas ele está vivo. E ela sofre porque, na mente, ela conseguiu matar. De tanto ódio que ela tem. Então, não vai levar a lugar nenhum. É tempo de fazer novas alianças. É tempo dos pais conquistarem. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim, o filho não pode fazer alguma coisa se não vê o pai fazendo primeiro. Então, se você quer, pai e mãe, de você mãe, que seu filho aprenda, porque hoje eu consigo citar um pouco da Bíblia aqui, porque eu li. E por que eu li? Porque eu vi a minha mãe lendo. Por que eu estudei? Porque eu vi a minha mãe com 45 anos de idade, ela não tinha quarta série, ela disse, mas eu quero me formar, eu tinha 17 anos. Minha mãe tinha 12 anos, não sabia ler e escrever. Mas ela, com 47 anos, ela dizia assim, eu era criança, adolescente, ela dizia, meu filho, eu quero estudar. Por que hoje eu consigo estudar? Porque eu via meu pai estudando. Porque eu via minha mãe estudando. Por que hoje eu consigo trabalhar? Porque eu via meu pai trabalhando. Então, assim, eu quero deixar para vocês que vocês ensinam muito mais os pais com as ações do que com as palavras. As palavras, elas dão vida, mas as ações, elas confirmam. As palavras, elas podem espelhar sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles vão direcionar comportamentos. Mas quando a pessoa não é autêntica, ela tem crise existencial. As pessoas, às vezes, querem se comportar como aquilo que elas não são. E, na realidade, aí isso adoece. Então, você tem que ser autêntico. Você tem que ser um pai e uma mãe. Você não tem que fingir ser pai, você não tem que fingir ser mãe, você tem que ser pai e tem que ser mãe. E função de pai e mãe é amor, é carinho, é atenção, é limites. Uma criança, e eu repito para você que no início não pôde participar dessa live, é importantíssimo que você, mãe, direcione a criação do seu filho para o pai também. Porque o pai, ele tem uma função de fazer um corte psicológico na criança. Que corte é esse? Imagine, Ana, uma criança que só cresce mamando. É 1 mês é mamando, é 2 meses é mamando, é 3 meses é mamando, é 6 meses é mamando. E ali ela está no cheiro da mãe, está no peito da mãe, tá dormindo com a mãe, não tem contato nenhum com outra figura. Sabe como é que ela cresce? Ela pode crescer descontrolada, isso, porque só anda saciando os desejos. Nenhum tempo que ela pegar uma outra pessoa que não tem peito para dar para ela, que não tem maminha para dar para ela, que não tem cheirinho da mamãe para dar para ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a estranhar, ela vai começar a chorar, mas aí vem a segunda principal construção psicológica de uma criança, é a capacidade de autocontrole, da razão. E aí aquela criança, ela estranha assim, caramba, tá tão diferente isso aqui, mas o que é isso? Não tem um cheiro, não tem um peito. Cadê o peito? Não tem peito, meu filho. Vai ter. Então a criança começa a imaginar.
A imaginação é que dá a razão. Porque para uma pessoa pensar, pode falar. A live vai derrubar agora. Aí a gente vai Ah, reiniciar tá certo. 10 minutos. Pronto, Vamos tá iniciar certo. outra live. Pode ser para encerrar? Para o senhor finalizar. Pode ser.